Oi, gente. Tô eu aqui pensando, né, enquanto eu carrego o carro. Eita. Hoje faz 7 anos. Não, mentira, 6 anos. 6 anos, né? 6 anos atrás eu tava chegando aqui no Canadá. Deixando tudo pra trás, no Brasil. Pra muitos, né? Uma loucura, talvez um ato irresponsável. Pra quem não sabia das coisas mais profundamente, com certeza. Mas foi uma decisão muito pensada, né? Muito planejada. E o planejamento foi uma das maiores razões para tudo ter dado muito certo, né? A minha vinda para o Canadá mudou muita coisa na minha vida, né? Coisas que provavelmente, que hoje eu acho que nem quando eu decidi que eu queria mudar para um país diferente, um país que eu nunca nem tinha conhecido, hoje eu entendo que as razões foram muito maiores do que as que eu consegui enxergar há 6 anos atrás. Meu avô já ia brigar comigo, porque há 6 anos não precisa colocar atrás, né? Enfim. E aí hoje eu me encontro aqui num complexo, no Sport Ice Complex aqui, carregando o carro, depois de ter ido ao banco, assinar a documentação para o mortgage, porque estamos comprando nosso primeiro apartamento. Estamos constituindo uma família que muitas pessoas, até pessoas muito próximas, né, diziam e continuam dizendo que não, que a minha família não é uma família. E assim, eu sou muito grata ao Canadá por ter me dado a oportunidade de poder, por ter me aceitado, né, aqui, me aceitado de portas abertas, porque foi o que aconteceu, e ter me permitido viver uma vida que infelizmente no Brasil nunca seria possível. Seja lá qual fosse meu status financeiro, né, seja lá onde eu estivesse morando no Brasil. Eu ouvi essa semana de uma pessoa muito especial, de uma amizade muito especial que eu construí aqui, que hoje a gente entende. Eu sempre falo que é a minha família canadense, né? E é a família que a gente escolhe, né? Assim como os amigos. E que sim, provavelmente eles são parte, assim, fazem, pelo menos pra mim, né? Eles têm muita importância. Então eu ouvi essa semana de uma pessoa muito querida, né? Que eu construí uma grande amizade, que hoje faz parte da minha família aqui. E essa pessoa, ela me conheceu assim que eu cheguei, há 6 anos. E ela conviveu comigo durante esses 6 anos e hoje a gente convive sempre. A gente tá sempre junto. E a gente conversando, ela me falou, não, Isabelle, dá pra ver claramente quem foi, como você chegou e como você é outra pessoa hoje, né? Hoje eu enxergo, você é essa pessoa. Eu cheguei no Canadá, uma pessoa que eu achava que era eu, totalmente moldada pela sociedade, né? E o que isso significa? Infelizmente, a gente, pelo menos tá a partir do meu ponto de vista, né? Eu não posso generalizar, mas a gente só consegue enxergar muita coisa a partir do momento que a gente sai daquele ciclo, daquele ambiente, daquela rotina que a gente se encontra, né? E a gente sai e a gente começa a viver de uma forma totalmente diferente. E aí, junto com muita terapia, você começa a ver, né? Será que você é exatamente aquilo? Será que essa pessoa aí que você é hoje, será que realmente é a pessoa que você gostaria de ser?
E aí, hoje, pra mim, isso faz muito sentido, né? Quando eu saio do Brasil, muita gente me perguntava, ai, por que você tá saindo do Brasil, dentista, já há 14 anos, com consultório, tinha um trabalho, um emprego público. Eu tinha uma vida estabilizada, né, como tanta gente no Brasil preza, né, e valoriza. E de fato eu tinha minha família em volta de mim. E aí me perguntavam por que você tá saindo, e eu sempre, assim, uma das principais coisas que vinham na minha cabeça e que eu respondia de fato, e que eu enxergo hoje, que eu realmente acreditava naquilo, era da questão, porque aqui no Brasil eu moro no Rio de Janeiro, a gente vive 24 horas em alerta, a gente tem medo o tempo todo, a violência. Eu falava muito, no Brasil, eu vivendo aqui, eu nunca vou ter filho. Eu não me vejo ter filho porque eu não tenho saúde mental para ter filho no Rio de Janeiro. E junto com a falta de reconhecimento profissional, a desvalorização dentro da nossa profissão e tudo mais, aquelas coisas que não só quem trabalha na odontologia, mas em várias outras áreas vive, né? Então essas sempre eram as minhas respostas. E era a resposta que eu me permitia dar, né? E que eu sabia que a sociedade, né, onde eu vivia, iria compreender. E aí eu mudei de país, mudei para o Canadá. E logo nos primeiros meses eu comecei a entender como que era viver. Porque quando a gente nasce no Rio de Janeiro e a gente vive no Rio de Janeiro até os 35 anos, que foi quando eu saí e vim para o Canadá, aquela era a minha vida, aquilo foi o que eu aprendi, né? Então pra mim aquilo é o normal. A partir do momento que você vem para um país que te proporciona muita segurança, que você pode sair na rua com seu celular, que você pode sair na rua com um relógio, né? Que você pode atender o telefone na rua, que você não precisa ficar olhando quando você está andando na rua, olhando para trás para ver se alguém vem. Se quando você está dirigindo você não precisa dar distância, se o sinal lá na frente está fechado, você não precisa dar distância andando devagarinho para não parar no sinal. Um lugar que você pode dirigir e ter seu vidro aberto, né? Ficar com o vidro aberto. Essas coisinhas todas. E sentar no ônibus no banco mais alto e no cantinho da janela, sem medo de quem vai sentar do seu lado. Então, assim, coisas idiotas, né? E que eu fui começando a ver, e isso foi saindo de mim ali, esse alerta 24 horas foi saindo naturalmente de mim, até que eu entendi. Eu falei, gente, isso é viver, né? Essa é a vida que todo mundo deveria ter. Aquilo que eu tive durante 35 anos, dentro de todos os privilégios que com certeza eu tive, né, comparando a muitas realidades no Brasil, aquilo não é viver, aquilo é sobreviver de fato. E outra coisa que eu sempre pontuo, quem me conheceu no Brasil, quem convivia comigo, sabe que eu sofria sempre com muita enxaqueca, por exemplo. Tinha muita enxaqueca, tratada com remédios, ressonância da cabeça, consultas frequentes no neurologista, tudo, fazia de tudo para tentar melhorar a minha enxaqueca, mas ela era assim, sempre convivi, desde criança eu tinha enxaqueca. Minha mãe, minha avó contam, né, que eu reclamava que eu tinha dor de testa. Então era uma coisa presente na minha vida desde sempre. E sempre foi uma coisa bem, assim, sempre me incomodou muito, foi sofrido, eu tomava muito remédio por causa disso, por causa de dor e tal. Mas era isso, né? Enxaqueca é complicado de controlar, é complicado, não sei o quê. Eu vim pro Canadá. Eu ontem, organizando minha bolsinha de remédio, porque hoje eu tenho uma bolsinha de remédio que eu nem lembro que existe, muito diferente de quando eu vivia no Brasil. E eu peguei o meu sumatriptana, o Sumax, né, que é o remédio de enxaqueca que eu, quando vim pra cá, continuei tomando, né, porque era minha rotina. Meu médico de família prescreveu pra mim, porque eu continuava a tomar no Brasil e, né, de vez em quando eu tomava e tal. O meu Sumax venceu, tá vencendo agora, agosto de 2025. Eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, eu tô cheia de comprimido lá. Isto é,
eu curei da enxaqueca. Eu não lembro a última vez que eu tive enxaqueca. Ai, dor de cabeça? De vez em quando, no período menstrual, sinto um pouquinho e tal. Eu tomo ibuprofeno, coisa que nunca resolveu também no Brasil. Eu podia tomar ibuprofeno, dipirona, Tilenol, tudo, e não resolvi. Aqui, às vezes, quando eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, eu tomo, já melhora. Então, assim, fui curada da enxaqueca. A espinha continua, né? As espinhas, sou jovem. Quê? 41? Não, jovem. Então, assim, são coisas que eu comecei a entender, né? E que eu valorizo hoje. Eu valorizo muito. Eu tô aqui há 6 anos, mas eu consigo reconhecer todas essas evoluções, todas essas mudanças muito positivas na minha vida. É óbvio que existe o contra, né? De você estar longe, né? A saudade da família, a saudade dos amigos, né? A gente demora a construir vínculos aqui. E eu acho que quanto mais velha a gente vai ficando, né? Quanto mais velha a gente mais difícil é a gente fazer amizade. Eu sempre fui... eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos, né? E tudo bem, porque eu sempre valorizei muito a qualidade da amizade ali e tal. Eu não era muito uma pessoa de, quantidade. Era mais a qualidade, sempre fui essa pessoa. E aqui não é diferente, isso não mudou muito. Mas é difícil, né? A gente depois de adulto já fazer novas amizades. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito especiais e que hoje fazem parte da minha vida, que são minha família aqui. Mas isso não apaga, né? As pessoas importantes que existem no Brasil, que a gente tem saudade sim, as lembranças vêm o tempo todo. Eu tenho meu sobrinho, né? Que vai fazer 5 anos esse ano. E infelizmente eu perco muita coisa, não existe um vínculo tão forte, porque a gente se vê, né, por chamada de vídeo. Então isso é uma coisa que pesa, assim, que eu sinto bastante falta. A tal famosa rede de apoio, né? A gente tem muitas coisas, muitas mudanças. Nesse último mês foi muita mudança positiva, assim, muita coisa boa dos últimos meses acontecendo na minha vida. E a rede de apoio é fundamental, né? Então você constrói a sua rede de apoio aqui, mas é óbvio que as pessoas importantes no Brasil fazem muita falta, né? Mas é isso, eu sempre falo, não dá pra ter tudo, né? A gente fez uma escolha, essa escolha vem com muitas coisas positivas, mas vem com coisas negativas também, né? E é assim, a vida é assim. Então, eu só decidi vir refletir sobre isso porque e dar minha cara aqui e tal, uma coisa que eu não costumo fazer, mas achei que era importante compartilhar, sei lá pra quem também. Gosto de ter pra mim, nem que seja só pra mim. Hoje eu entendo, não preciso que ninguém aceite ou entenda ou apoie as minhas, né, o que eu decidi, a minha mudança de país e tal. Hoje eu entendo que, assim, as pessoas que te amam, que gostam de você como você é, vão estar do seu lado, indiferente. Quando eu mudei pro Canadá, eu mudei já com uma conscientização de que aqui eu ia ser quem eu queria ser. Eu ia ser quem eu sou. E eu comecei a entender aos poucos que no Brasil eu não era quem eu realmente, né, queria ser. Eu sempre me ajustei muito ao que a sociedade esperava de mim, ou que eu achava que a sociedade esperava de mim. E isso, né, os julgamentos, porque infelizmente o Brasil é cheio de julgamentos, especialmente no momento atual, né? As coisas estão muito, muito estranhas. O ódio está muito presente, a raiva, as pessoas acharem que elas têm voz e podem comandar e controlar a outra pessoa. Então isso é muito doido, sabe? E estar num país onde isso, óbvio, não existe lugar perfeito, mas estar em um país onde as pessoas não te julgam tanto. Na verdade, eu sempre brinco e falo, gente, ninguém tá nem aí. Aqui ninguém tá nem aí, gente. Tá todo mundo, né, cuidando da sua vida. Dificilmente as pessoas vão dar palpite na vida do outro, né? Quando dá, talvez não sejam
canadenses ou não estejam dentro muito da rotina aqui, da cultura aqui. Mas enfim, então eu entendi que quando eu vim pra cá, eu comecei a me transformar muito. E uma sensação de liberdade foi me consumindo, sabe? De tipo, caraca, é isso. Eu posso ser quem eu sou e as pessoas continuam do meu lado. Ninguém tá virando as costas pra mim. Ninguém tá me olhando torto. E também, se alguém estiver me olhando torto, adeus pessoa, porque essas pessoas a gente não precisa perto da gente, né? Na penúltima eleição aí do Brasil e tal, né? Quando a gente teve no poder uma pessoa que propagou muito todas as ruindades e todas as coisas terríveis que hoje estão muito em evidência, porque essa pessoa deu voz, né, a muita gente. Se eu posso dizer que existiu alguma coisa positiva desse momento, é exatamente a gente conseguir entender e identificar melhor as pessoas, né? Ter uma leitura melhor das pessoas. E aí é isso, tipo, eu já tive discussões com amigos e tal, mas não tem como eu ter essa pessoa, porque essa pessoa apoia fulano, porque essa pessoa pensa tal coisa. E eu sempre falava, gente, mas olha só, você precisa ter essa pessoa perto de você? Não adianta. Muitas coisas assim, eu sou muito a favor da gente falar, da gente, aqui eles usam muito eu não sei nem a palavra em português, eu tô me tornando essa pessoa, mas advocate é tipo, falar a favor de alguma coisa que você defende, né? Eu acho que isso é importante, a gente tem que falar, a gente tem que ser voz. Mas a gente não pode mudar a cabeça do outro, isso é muito difícil, principalmente dessas pessoas, certo? Então, assim, eu comecei a entender muito que quem decide quem vai estar na nossa vida e quem vai estar convivendo com a gente é a gente mesmo. A gente não é obrigado a ter pessoas que pensam extremamente diferente de você, ou que não te aceitam como você é, ou que te julgam. Pra que você vai ter essas pessoas do seu lado? Por que você precisa ter essas pessoas do seu lado? Nada te obriga a isso. Então, isso foi ficando muito presente na minha vida. E aí é isso, como eu vim pra cá, comecei minha vida do zero aqui, eu construí tudo do zero, do jeito que eu sempre quis. E que esse país maravilhoso, o Canadá, me permitiu. E hoje, depois de 6 anos, cara, é muito, muito, muito bom ser quem eu sou, ser aceita como eu sou, em todo lugar, por todas as pessoas que estão em volta de mim. Seja no trabalho, seja na minha vida pessoal, né? E uma coisa muito gostosa, assim, o meu irmão sempre foi o cara que sempre esteve do meu lado o tempo todo, desde o Brasil lá, o tempo todo, quando o meu mundo caiu, tudo, meu irmão sempre foi o cara que sentou do meu lado e falou, Beli, cara, você é minha irmã, eu te amo do jeito que você é, não me importa, tipo, você é minha irmã, você é quem eu te amo assim, eu vou estar do seu lado o tempo todo. Esse é meu irmão, cara. Hoje meu melhor amigo, fato, né? E toda uma transformação e compreendo que muitas coisas é de muita dificuldade, né? As pessoas têm dificuldade de compreensão, aceitação da diversidade, isso tudo é difícil. Às vezes, sabe, tipo, é compreensível, entendo muitas coisas. E enxergar dentro desses anos todos, muitos anos, 20 anos mais, uma transformação vindo da minha mãe, por exemplo, que hoje é uma pessoa também que tá do meu lado, ela sempre esteve, na verdade. De um jeito meio torto durante alguns anos, mas ela sempre esteve, assim, do meu lado. E hoje, ter ela 100% do meu lado, assim, tipo, querendo participar da minha vida o tempo todo, fazendo parte disso, querendo estar perto. Cara, isso sempre foi o meu sonho. E por muitos anos foi uma coisa que eu falava, cara, nunca vai acontecer.
eu não vou ter minha mãe do meu lado. Infelizmente eu perdi meu pai muito cedo, né? Apesar dele ter morrido não muito, acho que, gente, eu nem sei direito, mas há uns 3 anos, né? Mas por causa da doença do meu pai, eu perdi o meu pai muito cedo. Há muitos anos eu já não tenho meu pai, né? Que eu tenho certeza que ia ser um cara que ia estar do meu lado desde sempre, assim, né? Ele sempre foi essa pessoa. E hoje ver a minha mãe se transformando e botando o amor dela em primeiro lugar, sabe? Por mais difícil que seja tudo que ela precisa lidar dentro dela, e se colocando à disposição ali, né, pra gente compartilhar, pra gente conversar. Assim, eu juro pra vocês, falei tanto, falei muito, e eu acho que eu poderia ficar falando aqui um monte, né, filosofando. Mas esses 6 anos me mudaram completamente, assim, me permitiram me tornar a pessoa que eu queria, que eu sempre quis. E eu só tenho a agradecer, assim, obviamente ao Canadá, esse país que me aceitou de braços abertos. E eu sinceramente acho, com quase toda certeza, que se eu tivesse continuado no Brasil, eu estaria exatamente do mesmo jeito que eu estava 6 anos atrás. E é difícil entender isso, mas isso é muito claro pra mim. E é óbvio que eu também tenho que sempre agradecer todo o apoio da minha família mesmo, né? Eu tive muito apoio da minha família para poder vir pra cá, apoio do meu irmão, todos os amigos, toda a família que eu construí aqui nesse país. Essa coisinha aqui veio comigo e tá aqui já há quase 6 anos também, né? Então, assim, é isso. Eu só queria compartilhar filosofar um pouco sobre esses 6 anos da minha chegada no Canadá, compartilhar o quão feliz eu tô, principalmente nesse momento da minha vida, que muita coisa boa tá acontecendo, e coisa que eu tenho certeza que se eu ainda estivesse no Brasil, não seria possível. Hoje eu tenho uma família, eu tenho uma pessoa do meu lado que me ama, que tá comigo pra tudo, que tá, sabe, tá no barco, que a gente tá construindo tudo junto, que tá me dando a possibilidade de construir uma família. Se não fosse ela, de novo, também isso não iria acontecer. Então, assim, estamos comprando nosso apartamento, o primeiro apartamento, é só o começo. E é isso. Às vezes a mudança ela tem que acontecer, por mais assustadora que seja. Eu nunca fui uma pessoa muito de ficar com medo. Eu botava as coisas na cabeça, persistência, vai, é isso que eu quero, foi. E eu acho que é isso. Às vezes a gente tem que nos permitir e pensar, será que essa pessoa que eu sou hoje é realmente quem eu queria ser? Será? Será que eu não estou sendo influenciada pelo ciclo que eu estou vivendo desde sempre, minha vida toda? Será que tudo que eu faço, muita coisa que eu faço, será que não é para agradar o outro? É para agradar a mim? Eu tô feliz com aquilo? Você tem que se permitir não fazer o que você não quiser fazer. Cara, a gente não precisa fazer nada porque o outro quer. A gente faz o que a gente quiser. Certo? É isso, gente. Acho que eu já falei demais. Vou ver se o carro carregou. Tá um sol escaldante. Eu tô aqui morrendo de calor. Vou ficar bronzeada, com certeza. E isso é Canadá. É verão, né? Então tá, gente. Quem sabe algum dia eu venho de novo filosofar com vocês. Ninguém vai ter assistido esse vídeo até o final, mas anyways. Ok. Valeu, gente.